Vamos lá? Bom, eu acho que a gente sempre tem algumas perguntas na cabeça que se repetem quando a gente está em discussões sobre educação. E, invariavelmente, a pergunta do que nos espera adiante, eu acho que é uma das perguntas que vem na nossa mente. Acho que uma forma de responder o que nos espera adiante, como vocês podem ver no próximo slide, é, de fato, a gente fazer uma retrospectiva um pouquinho da história da nossa própria evolução no tempo. Né? A gente passou e teve momentos de transformação que foram tão marcantes que acabaram virando revoluções, né? A primeira, a segunda, a terceira revolução, em que basicamente você teve um impacto e uma disrupção, né? e inovação na forma que a sociedade se relaciona, no mercado de trabalho e, em última instância, nas possibilidades. Eu acho que tem algo bom, que é o mundo foi ficando um lugar melhor. A gente vê isso daí através de alguns indicadores. Um deles é o índice de pobreza extrema. Né? A gente foi tendo menos pobreza no mundo ao longo da nossa história de evolução. A gente viveu eu não vivi desde o início, mas eu vi uma boa parte da terceira revolução industrial, da democratização dos computadores. Hoje a gente tem na palma da mão um celular que tem um poder computacional maior do que tinha na Apollo 13. E o que a gente vive neste momento é o que o Schwab do Fórum Econômico Mundial batizou de quarta revolução industrial, ou da revolução cognitiva. Ela tem muita coisa a ver com as outras revoluções, do ponto de vista de disrupção e de novas possibilidades, da necessidade da gente se reorganizar, da quantidade de oportunidade que ela oferece à frente, mas ela tem uma distinção. Ela acontece com uma velocidade que a gente não viu nas outras revoluções. E a gente vai falar um pouco disso. Talvez a maior marca dessa revolução, que é rápida, seja o fato da máquina ter aprendido a aprender. Como que a gente pode olhar essa revolução cognitiva? Com exemplos reais. Pô, Daniel, lindo o que você está falando, mas me explica de uma forma mais tangível. Tem muita coisa já acontecendo. Uma delas a gente pode olhar numa perspectiva de revolução física. São os próprios carros autônomos. Se vocês estiverem com o slide na tela aí, vocês vão ver algo divertido, né? Me parece muito divertido. São pessoas dentro de um Waymo. O Waymo é um carro e uma empresa de carros autônomos da Alphabet, que é a dona do Google, né? A holding dona do Google. E os números e os indicadores são impressionantes. O Waymo se autodirigiu ou se autoconduziu 1,2 milhões de milhas no ano passado, mais do que qualquer motorista tenha dirigido em um ano só. Com isso, ele foi aprendendo e se aperfeiçoando. Né? O seu algoritmo foi se aperfeiçoando e isso se chama aprendizado de máquina, machine learning. E os indicadores mostram que até 2035, as taxas de acidente vão se reduzir em 80%. Então, é um claro exemplo de como os carros autônomos vão poder fazer da nossa sociedade uma sociedade melhor. Um segundo exemplo é o que a gente pode chamar de revolução digital deste momento. Né? E dentro da revolução digital, a gente tem a tal da internet das coisas. Internet das coisas significa colocar conectividade, conexão à internet em coisas, em qualquer objeto praticamente. Os estudos dizem que a gente, muito em breve, em 2025, vai ter 75 bilhões de coisas conectadas na internet no mundo. Não só aquelas tradicionais, como celulares, como computadores, mas as geladeiras, a iluminação de casa, ou as carteiras escolares, as mesas escolares. Né? Então, você tem internet, e você tem geralmente sensores coletando dados, passando informações, decisões sendo tomadas e ações sendo tomadas. Então, as possibilidades são infinitas. A gente tem uma terceira perspectiva de mostrar esse momento, que ela é incrível, ela é extremamente ampla, que é a revolução biológica. Né? Vários exemplos que me apaixonam aqui. Há uns 8 anos atrás, um professor entrou num TED Talk com um rim na mão que havia sido impresso com tecido biológico numa impressora 3D. Então isso não é novidade. Né? O que foi novidade foi em 2019 a Universidade de Tel Aviv imprimir uma impressora 3D também com tecido biológico, um coração, mas um coração vascularizado que palpita. Então as biotechs vêm seguindo um caminho de evolução ou revolução sem precedentes. E o que
Isso gera uma reflexão até mais longa, né, que a gente não vai ter tempo para ela hoje, mas até onde essa revolução vai? Né? A gente vai viver 10 vezes mais ou vai viver para sempre? Né? O objetivo aqui é muito nobre, é longevidade e baixar custo de saúde pública e privada. Então são 3 dimensões que a gente pode olhar um pouco esse momento que está acontecendo agora. E aí, professoras e professores, este é o século do peixe pequeno. O peixe pequeno pode sim comer o peixe grande, se ele for mais rápido e se ele for mais inovador. Ao contrário do que eu aprendi na faculdade, né, em que eu não poderia sonhar em criar um banco, porque os bancos grandes não me dariam espaço para atuar, hoje em dia essa equação se inverteu. Uma prova disso são os unicórnios. Né? Esse é um mapa de unicórnios no mundo. Unicórnios são empresas ou startups avaliadas em mais de $1 bilhão. Né? A grande parte dessas startups nasceram depois de 2010. Então existe algo novo acontecendo, que está diretamente relacionado à democratização de um alto poder tecnológico e computacional, a baixíssimo custo ou sem custo. Na vida real, isso faz com que o seu aluno, que sonha grande, que sonha alto, que é extremamente ambicioso e um visionário, que pode ser um futuro grande líder, né, gerar uma disrupção enorme no mercado, ele pode sonhar e hoje ele pode executar os seus sonhos a baixo custo. Um protagonismo que ele não podia exercer anteriormente. Dado todo esse mundo fantástico, cheio de oportunidades que a gente tem acontecendo hoje, a pergunta, né, a outra pergunta que a gente traz para esses debates de educação é cadê a revolução? Né? Onde está a revolução da educação? A gente gosta de, muitas vezes, responder perguntas com números. Então a gente foi fazer pesquisas, a gente gosta de pesquisas, a gente perguntou para alguns tomadores de decisão mundo afora quantos deles se sentiam confortáveis em inovar, quanto tempo eles ficavam ministrando aulas e quanto tempo eles ficavam fazendo tarefas administrativas. E a gente fez perguntas em Londres, quantos professores pensaram em deixar suas profissões, enfim. Eu não vou passar por cada uma delas, as respostas estão aí. Mas o que a gente vê é um espaço enorme para o aumento de eficiência na educação, um espaço enorme para o aumento da segurança daquele que é responsável por gerar inovação, ele precisa estar mais amparado, e a gente precisa de alunos mais motivados, que consequentemente a gente também vai ter professores mais motivados. Dado tudo isso, a gente foi fazer tentar entender uma outra coisa no mercado, uma outra pergunta no mercado, que é uma outra pergunta que sempre aparece, né, e vem na nossa cabeça para esses eventos, que é justamente o que esse século, o que esses novos tempos, né, que a gente vive, pede que a escola ensine. E aí eu caio numa resposta e num tema que eu acho que é comum para muitas pessoas aqui, né? A gente, mais do que nunca, precisa desenvolver os soft skills, né? Ou tal das habilidades do século XXI, como vem sendo batizado recentemente esse tema aí, nos nossos alunos. A habilidade deles de se tornarem líderes, de serem criativos, protagonistas, terem influência digital, serem grandes comunicadores, né, temas que a gente já conhece há algum tempo e que acho que ganharam uma importância que nunca foi vista antes. Essa pesquisa foi feita para CEOs, né, presidentes de empresa, diretores de empresa, que relataram que tinham dificuldade em preencher posições que eles já tinham nas suas organizações. Quando a gente olha um pouquinho para mercado, olhando um pouquinho para tendências profissionais, o que a gente vê hoje é que já existe um gap, né, um déficit enorme em algumas profissões no mundo, né, são geralmente as profissões relacionadas à ciência, tecnologia, engenharia, matemática, design. Números recentes do ano passado da Brascom mostram que o Brasil deixa de formar, ou que o mercado precisa de 35 mil profissionais adicionais em tecnologia, tecnólogos, só para suprir a demanda das empresas de tecnologia no Brasil, mas esse é um desafio que não é só do Brasil, é do mundo todo. Isso porque a demanda por esses profissionais cresce de forma exponencial. E a procura dos jovens por essas carreiras cresce e continua crescendo de forma linear. A gente não quer dizer com isso
que todos têm que ser tecnólogos, ou matemáticos, ou cientistas, mas a gente quer dizer que o advogado que tiver pensamento computacional, o médico que tiver pensamento computacional, a psicóloga que tiver pensamento computacional, talvez possam exercer melhor o potencial nas suas carreiras, nas suas respectivas carreiras. Se a gente for ler um pouquinho dos artigos relacionados a pensamento computacional na educação, a gente vê muitas referências relacionadas ao desenvolvimento de uma daquelas competências que é a habilidade de resolver problemas, né? Sem dúvida nenhuma, porque você aprende a programar, aprende a fazer algoritmo, você tem que achar onde está o bug, onde está o erro desse algoritmo. Eu também acredito que exista um ganho adicional, que é justamente o fato de que este médico vai conhecer de uma forma mais ampla como a tecnologia pode apoiar ele no dia a dia ou de uma forma mais estratégica, porque ele tem influência digital também. Então a gente falou sobre algumas coisas até então, recapitulando um pouquinho. A gente falou que as máquinas aprenderam a pensar, a gente falou dos desafios de alguns desses atores envolvidos na educação, tomadores de decisão e inovadores de TI educacional, professores. A gente falou um pouquinho do século das habilidades e de pensamento computacional, né? Dito tudo isso, o que é a escola do século XXI? E eu não gosto de fazer futurologia nenhuma.